Jandira Maciel da Silva, é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 84, tem residência em Medicina Preventiva e Social com especialização em Saúde Pública, em 89, a faculdade é a UFMG, é mestre em Engenharia de Produção, a área de concentração dinâmica dos sistemas de produção pela Escola de Engenharia da UFMG, 2000, é doutora em Saúde Coletiva pela DMPS Unicamp, professora adjunta do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG e atualmente coordena o grupo de trabalho da Abrasco. A doutora Jandira tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde do trabalhador, atuando principalmente nos seguintes temas: modelo de organização da atenção à saúde do trabalhador no SUS, informação em saúde do trabalhador, vigilância em saúde do trabalhador, capacitação / formação em saúde do trabalhador, condições de trabalho na agricultura, toxicologia ocupacional e agrotóxicos. Bem longo, hein? É Jandira. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Prazer enorme estar aqui com vocês, trazer esse tema, esse assunto que nos é tão importante, tão caro, né? Cumprimentar aqui a Fundacentro por essa iniciativa de estar, de certa forma, retomando esse debate aqui em Minas Gerais, em que pese, né, eu fiquei aqui bem preocupada para nós que trabalhamos no campo da saúde do trabalhador, preocupada não, mas instigada com os dados que o Mauro nos apresentou, porque, sem dúvida alguma, quando ele vem trazer para nós que a população rural ocupada na agricultura é hoje uma população envelhecida, masculina, né? E trabalho individual. Individualizado, com trabalho individual, e a gente vai falar aqui um pouquinho de agrotóxico e trazer as condições de exposição a estes produtos, o conjunto de danos à saúde que isso pode trazer. Sem dúvida alguma, esta realidade ela é importante para que a gente vá pensando e entendendo e compreendendo mais os fenômenos do processo saúde e doença dessa população, né? Eu vou trazer aqui para vocês e compartilhar, ouvir, enfim, um pouquinho da experiência que eu tenho nesse tema, trabalhando como trabalhador rural, seja lá na universidade, onde nós temos um ambulatório, né, um serviço de atenção à saúde do trabalhador, que funciona ligado ao Hospital das Clínicas, onde nós temos um conjunto de atividades desenvolvidas por preceptores, convidados, por médicos residentes, né? Tem alguns dos médicos residentes do serviço aqui, é bom que eles estejam aqui, e também um pouco da experiência que eu venho desenvolvendo aqui neste grupo de extensão e pesquisa, que é o GESTRO, que é o Grupo de Estudos de Saúde e Trabalho Rural. A coordenadora é a professora Eliane, ela já esteve por aqui, acho que precisou dar uma saidinha, deve estar retornando, né? É um grupo que a gente já trabalha com essa temática há algum tempo, e trabalhando com essa temática nós temos desenvolvido atividades de extensão, particularmente de educação em saúde, de levar toda essa discussão para o trabalhador rural, de pesquisa e de alguma forma também de ensino. E trabalhamos predominantemente, nosso grupo com quem a gente trabalha e que nos demanda mais a agricultura familiar, né? E eu já começo a dizer para vocês, entre outras coisas, que esse grupo, esse gesto, esse trabalho da gente, surge alguns anos atrás por uma demanda da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, e da FETAENG, né, que é a Federação dos Trabalhadores Agrícolas de Minas Gerais, e a demanda que esses dois grupos do controle social levou para nós naquele momento, foi a seguinte: precisamos que vocês nos ajudem a tornar mais claro o adoecimento do
trabalhador rural ligado ao agrotóxico, ou seja, precisamos fazer conhecido a questão da exposição e da intoxicação por agrotóxico, porque isso é um fenômeno extremamente invisibilizado, né, na sociedade, nos grupos de saúde, nos sistemas de informação. E junto com isso precisamos que vocês nos ajudem a qualificar, eu acho que esse é o termo, os profissionais de saúde do interior de Minas Gerais, onde está a grande parte dos nossos trabalhadores, porque esses trabalhadores da saúde, particularmente os médicos, né, meus colegas de formação, espero que os meninos aqui da residência não mais, mas os meus colegas de formação ou não sabem identificar, ou não sabem reconhecer, ou identificam, reconhecem e não registram nos seus documentos, ou identificam, reconhecem, registram nos seus prontuários, mas não registram nos nossos sistemas de informação, né? De forma que, como disse o nosso colega Wagner aqui pela manhã, os nossos registros administrativos de intoxicação por agrotóxicos são extremamente frágeis, ruins, estão muito longe de refletir a realidade de exposição do trabalhador rural a estes produtos aqui no Brasil e em Minas Gerais, que é de onde nós estamos falando, né? Então, um pouquinho dessa experiência, dessa vivência aí dos últimos anos que eu vou trazer, compartilhar, enfim, trocar aqui com vocês. Antes de adentrar especificamente na questão do adoecimento, que eu acho que é o nosso ponto central aqui nessa fala, eu quero fazer algumas contextualizações em relação aos agrotóxicos. A primeira delas é tentar dizer assim, ó, quando nós estamos falando de agrotóxico, nós estamos falando exatamente do quê? Né? De um produto, de 2 produtos, 520 mil? Quantos produtos nós estamos falando quando nós estamos trazendo essa temática? E isso, para nós que trabalhamos com a saúde, é essencial, porque eu preciso saber exatamente do trabalhar. Olha, você está lidando com o quê? Você está manuseando o quê? Você está exposto a quê? E aí, gente, começa o nosso calvário, vou dizer assim, né? Já tem o calvário do trabalhador, mas aí começa dos trabalhadores da saúde. Porque o trabalhador rural não sabe nos dizer isso. E quando muito sabe dizer o que ele usou, o que ele manuseou, o que ele manipulou ontem. Mas eu preciso saber o que ele manipulou, usou um mês atrás, um ano atrás, 20 anos atrás, inclusive para pensar nos chamados efeitos crônicos, né? Como nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Bom, então nós estamos falando de um conjunto de produtos, uma somatória de produtos, são milhares, centenas de produtos, e segundo a Organização Mundial de Saúde, a Organização das Nações Unidas e a Organização Internacional do Trabalho, está entre os mais importantes fatores de risco para a saúde humana e para a saúde dos trabalhadores. Estamos falando de milhares de produtos que o Brasil representa o maior consumidor destes produtos desde 2008, né? E um consumo que vem aumentando, é interessante, em que pese a redução da mão de obra ocupada no campo, no setor rural, como o Mauro apresentou para a gente há pouco. Então, quem está lá e que está lidando com isso, muito provavelmente está se expondo de uma forma muito mais intensa, né? Um consumo também que está muito ligado ao modelo de desenvolvimento agrícola adotado no Brasil, que é um modelo centrado no agronegócio, fundamentalmente, né? Onde nós vamos ter grandes territórios de monocultura que utilizam esses produtos em larga escala, associado aí com os diversos cenários, diversos modelos da agricultura familiar. Estamos falando de um grupo de substâncias, como eu já disse, não estamos falando só de um produto, que é utilizado na agricultura, né, como nós sabemos, para combater pragas, doenças presentes na agricultura. Amanhã nós vamos ouvir do pessoal da agroecologia que é possível fazer de uma outra forma, né? Vamos aguardar amanhã para essa discussão, né?
São produtos utilizados por vários setores produtivos, em maior escala pelo setor agropecuário, mas eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Não é apenas o setor agropecuário que usa esses produtos, né? Eles são bastante utilizados em construção e manutenção de estradas, tratamento de madeiras para construção, indústria moveleira, armazenamento de grãos e sementes. Aliás, os quadros de intoxicação mais graves que eu já me deparei e acompanhei foi em trabalhadores de armazenamento de grãos e sementes, produção de flores, capina química, que está proibida, mas continua usando. E para nós que trabalhamos da saúde, não vamos esquecer que são muito utilizados aí para combater as endemias e as epidemias, né? Vírus da dengue, e vai por aí afora cada vez mais. E não vamos esquecer de um grupo aqui que está no grande grupo dos donos sanitários, que do ponto de vista da estruturação química, muitos deles se assemelham aos produtos que nós estamos utilizando no campo. Ou seja, a utilização desses produtos ela é muito maior, ela é muito mais ampla do que a utilização no setor agropecuário, embora sejam onde nós mais utilizamos, né? Um assunto também que está na moda, vive estando na moda, é qual é a terminologia mais adequada para estes produtos, né? Fitossanitários, defensivos agrícolas, tem os defensores agrícolas também, né? Mas os defensivos agrícolas, os biocidas, praguicidas, pesticidas, venenos, remédios, enfim. Como é que a gente chama, né? A nossa legislação atual e ainda em vigor estabelece o termo agrotóxicos. Os trabalhadores rurais se referem muito a venenos e remédios, né? Os agrônomos, o pessoal da área da agronomia, fitossanitários, praguicidas, enfim. Tem toda uma discussão que não é apenas uma questão de nomenclatura, no fundo, elas expressam um entendimento do problema, um entendimento da questão, né? Nós aqui vamos usar o termo agrotóxicos, achamos que eles neste momento são mais adequados, né? Isso, o termo agrotóxico está estabelecido na nossa lei, na lei 78 0207 de 89, obrigada, então 0 a mais, é de 89, e como nós já dissemos, eles são referidos pelos trabalhadores rurais como agrotóxicos, remédios ou venenos. Não podemos esquecer dessa questão super atual, que é o projeto de lei 3.200 de 2015, que está na Câmara dos Deputados, conhecido aí como pacote de veneno, cujo um dos grandes objetivos é flexibilizar as normas de registro e facilitar a liberação de novos venenos para serem usados na produção de alimentos. O que eu acho que é uma das coisas que mais nos preocupa. Nós ouvimos hoje pela manhã de um dos membros da nossa mesa que para registrar um produto no Brasil gasta-se R$1.000, é isso? $1.000? Enquanto nos Estados Unidos, é isso? Algo em torno de 600 mil dólares. Agora, se eu vou flexibilizar mais... Genérico, melhor ainda. E boa parte disso aqui serão genéricos. Aí, pro bom. Então, a situação vai ficando muito mais séria, né, para nós, enquanto uma problemática da saúde pública. Quando eu estava falando que nós lidamos com inúmeros produtos, um dado aqui de 2007, eu não consegui atualizar, infelizmente. Em 2007, nós tínhamos registrado na Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 470 ingredientes ativos, 674 produtos técnicos, 1.285 produtos formulados no mercado nacional, 2.000 componentes. Como é que nós vamos dar conta de conhecer os efeitos para a saúde de tudo isso? Muito difícil, muito complexo. E a bem da verdade, os meninos aqui que estão lá recebendo os trabalhadores no ambulatório sabem o quanto que é complicado para a gente isso aqui, né? A gente usa algumas estratégias, eu vou falar daqui a pouquinho, mas obviamente não dá conta. Até porque na hora de fazer o registro destes produtos, as empresas têm, digamos assim, um cardápio limitado de informações toxicológicas e de efeitos à saúde, que são estudos laboratoriais a serem registrados, né? Importante dizer que aquilo que a gente observa no laboratório não necessariamente vai corresponder, esses líderes, àquilo que nós
nós vamos observar na vida real, né? Uma série de outros elementos que nós vamos ver entram no jogo para definir essa toxicidade no homem, de onde a gente pode falar mais um pouquinho, né? Só para exemplificar a nossa situação, agora em janeiro de 2017, o MAPA aprovou o registro de 277 novos agrotóxicos, que significou um crescimento de 374% comparado aos registros realizados durante todo o ano de 2015, né? Complexificando, mostrando aí para nós um cenário complicado para nós que lidamos com a questão da saúde. Lembrar um pouco isso aqui, que os agrotóxicos eliminam, juntamente com as pragas, organismos que são úteis, animais e vegetais, reduzindo a biodiversidade e implicando na resistência das pragas. É meio que uma espiral, né? Agrotóxicos, pragas resistentes e mais agrotóxicos. Acho que é uma situação, um fenômeno muito favorável às indústrias, mas é extremamente prejudicial ao meio ambiente e à saúde de todos nós. E hoje, com certeza, muitos de nós comeu um alface com tomate, um pouquinho de brócolis, talvez uma cebolinha e salsinha, e, sem dúvida alguma, todos eles contaminados. Eu também comi, nós todos comemos, né, gente? Vamos ver no que isso vai dar aí, o que isso está mostrando para nós. Eu vou passar rapidamente por causa do horário, algumas imagens, um pouco só para a gente internalizar, assim, mais uma vez, de onde é que nós estamos falando, né? E quais são as questões, os problemas que vão sendo colocados para nós. Aqui eu estou vendo um monte de produto pendurado, um curral aqui com os animais, um curso d'água passando aqui, né? E o objeto não é o meio ambiente, o ambiente, mas obviamente acaba fazendo parte da saúde, claro, né? Ouvimos a belíssima palestra Nossa, obrigado, gente. O Leonardo Boff aqui de manhã nos falando dessa questão. Essa é uma imagem aí da aviação, da pulverização aérea, né? Que vai lá, pulveriza e depois deixa jogado lá no campo as embalagens desses produtos, né? Aqui foi uma foto que nós tiramos aqui em Minas Gerais, na região de Barbacena, que é uma região de produção de hortifruticultura e de flores. Não sei se vocês estão vendo, um senhor e uma criança. Então, essa foto não é antiga, tem criança trabalhando, tem criança ajudando o pai aqui a puxar a mangueira, né? E o pai está aqui na frente completamente desprotegido, o filho aqui, 14 anos, mais desprotegido ainda, se expondo, e com certeza vai apresentar aí uma série de problemas de saúde aí na vida futura, né? Leonardo Boff estava de manhã falando do problema da infertilidade dos homens na Escandinávia. Na verdade, isso não é um problema da Escandinávia, isso é um problema de outros países. Aqui no Brasil, nós não me lembro de ter lido algum estudo sobre isso, mas na Argentina já tem muita gente estudando, já tem universidades estudando, e na Argentina, em algumas regiões ali, a região de Rosário, os cientistas fazendo uma relação direta com a exposição aos agrotóxicos lá dos rapazes, dos jovens homens daquele território. Aqui foi uma foto que eu fui presenteada, lá da América Central, mostrando aqui toda uma família trabalhando, né? Parece que é algo pouco comum agora, né? Já não temos mais este cenário, pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei como é que está aí na América Latina. E essa aqui é uma foto da região do Ceará, mostrando para nós um aplicador absolutamente protegido do ponto de vista do seu equipamento de proteção individual. E eu aproveito para deixar uma pergunta para refletirmos aqui nos debates, é que assim, essa situação aqui garante a segurança deste trabalhador do ponto de vista da exposição? Falando de uma outra forma, será que é possível mesmo termos um uso seguro de agrotóxicos do ponto de vista da saúde humana, da saúde dos trabalhadores e do meio ambiente?
Eu não sei quem recebeu isso aqui, mas essa foto... Pois é. Meu glifosado que vocês não. Pois é. Eu achei que era importante trazer para nosso debate. Essa foto andou circulando em alguns grupos, né? De WhatsApp da semana passada, eu pelo menos recebi semana passada. É um grupo de engenheiros agrônomos em um evento em Goiás, agora em 2017. E a camiseta deles era menos amor e mais glifosato. Caraca, né? Pois é. Na verdade, eles estão representando aqui todo um movimento, né? As questões da Monsanto, por isso. Eu entendo essas camisas como um movimento desses jovens agrônomos, engenheiros agrônomos, porque no meio de um cenário que nos é bastante desfavorável, com o crescimento acentuado do consumo destes produtos no Brasil, tem um movimento social muito forte se contrapondo a isso, né? Tem a Via Campesina, tem o movimento dos trabalhadores sem terra, tem os fóruns estaduais trabalhando no outro sentido, tem o movimento dos próprios profissionais no sentido da defesa do modelo agroecológico, enfim, tem um movimento crescendo e crescente no sentido de um outro modelo de desenvolvimento agrícola, eu diria agropecuário, porque a gente fala muito da agricultura e esquece que a pecuária usa muito esses produtos também, né? Obviamente é um movimento que ainda não tem a repercussão, o impacto de fazer uma grande mudança no nosso modelo, mas é sem dúvida alguma um movimento que está crescendo. E aí me aparecem esses rapazes, são todos rapazes, com esta camisa que eu espero, sinceramente, quero acreditar que eles não tenham ideia do que estão fazendo, falando, escrevendo nessa camiseta. Eles não sabem do que eles estão falando. Eles não sabem, porque alguém que escreve numa camiseta menos amor, né? Neste Já começou mal. Já começou mal, nós estamos. Olha isso, né? O movimento é outro. As grandes empresas, como por exemplo a Mianca, por exemplo, ela patrocina a formatura de escolas, por exemplo, como da UFOP, de arquitetura. Então, o pessoal da Mianca patrocinou as 2 primeiras turmas de arquitetura da UFOP, a Monsanto patrocina. Então, os caras recebem para fazer festa e tal. Eles nem sabem o que é. Pois é. Né? Então, mas isso está aí, tá, gente? Circulando, eu achei que era importante, interessante. E a gente está num movimento exatamente contrário. Eu diria que é muito mais amor e muito menos glifosato, né? Bom, feita essa contextualização bem rápida, vamos entrar um pouquinho agora sobre os efeitos sobre a saúde do trabalhador, né? A primeira coisa importante a dizer é que os efeitos sobre a saúde causados pela exposição a agrotóxica, como a qualquer substância química, Eu não consigo ler os negócios, estou me dando. Não sei se estou ouvindo acontecendo isso. Eu já tenho muito tempo. Dá um problema. Não consegui acompanhar ninguém do que essa coisinha. Isso aqui, né? Então tá. Eu paro, não tem problema. Não, mas é possível te atender, não tem o menor problema. Então, na verdade, qualquer substância química que nós vamos fazer um estudo da exposição e do impacto sobre a saúde, nós jamais podemos pensar de uma forma retilínea, de uma forma linear, de uma forma causa e efeito imediato, direto, como muitas vezes fomos educados e estimulados, né, a pensar, né? Então, nos agrotóxicos não é diferente, seja porque eu não lido com um único produto, eu lido com 2.000 produtos circulando comercialmente, para dizer que eles não refletem, esses efeitos não refletem uma relação direta, simples, entre o produto e a pessoa que está exposta. Alguns fatores entram nesse jogo, né? Isso para a gente entendendo como é complexo, como é difícil falar desse perfil e falar desses impactos provocados por estes produtos, tá? Bom, alguns desses fatores que eu elenco para trazer, né? Primeiro que assim, cada produto tem características toxicológicas próprias. Então, daqueles 2.000,
Cada produto tem sua característica. Como é que eu conheço as características toxicológicas de cada um desses produtos? A gente vai buscar informação em alguns sistemas toxicológicos, a gente liga uma estrutura muito interessante que existe, um serviço muito interessante que existe, coordenado pela Anvisa, que são centros de referência toxicológica, né? Que tem um telefone nacional. Então você está lá com o produto, pega um número e faz uma ligação para esse lugar. Pelo menos eles te dão informações agudas, informações de efeitos agudos, imediatos, que nos ajudam a começar a pensar nos possíveis danos. E além disso, o próprio fato, quando o paciente fala para nós, ou quando estamos em uma pesquisa, e o pessoal fala para a gente assim, olha, nós lidamos com os produtos A, B, C e D, uma das primeiras coisas que temos a fazer é tentar classificar esses produtos quanto ao grupo químico, né? Eu estou diante de um carbamato, de um organofosforado, de um piretroide, de um ditilcarbamato, de um fenoxacético, enfim, eu vou tentar buscar informações quanto ao grupo químico, pelo menos o grupo químico principal ao qual ele pertence, porque isso começa a nos dar algumas informações de danos à saúde. Características físico-químicas dos produtos também são importantes. Aquele produto é apresentado em líquido, gasoso ou em forma de pó? Isso interfere na absorção daquele produto, né? Qual é a solubilidade, qual é o meio que aquele produto está sendo diluído. Lembrar que a maioria dos produtos possui contaminantes e esses contaminantes muitas vezes têm impurezas, têm veículos que são toxicologicamente significativos. Isso vai também nos dificultando um pouquinho. As características dos indivíduos expostos, que eu acabei agora de confirmar que daqui para frente vamos ter que pensar na população masculina e mais envelhecida. Se ela é masculina e mais envelhecida, isso significa que ela tem um longo período para trás de exposição, porque a nossa agricultura ela é fundamentalmente agroquímico dependente, né? E as condições de exposição. E aqui vamos só um pouquinho verdinho, tá? Aqui está uma grande questão para nós, que é tentar recuperar com esse trabalhador o tipo de produto, a frequência, a dose, a forma, né? E lembrar, que eu destaquei em rosa, que na agricultura a situação mais comum é que eles trabalhem com mistura de produtos. E ao trabalhar com mistura de produtos, eu aumento o risco de citotoxicidade e de genotoxicidade. Né? Então, na hora que ele mistura um organofosforado com um piretroide, e que na cabeça dele, não vou entrar aqui na discussão se consegue ou não é minha área, mas na cabeça do produtor, do agricultor, ele está produzindo um produto que vai combater as pragas e as doenças de uma forma mais eficiente, hein? Mistura, né? Ele também está aumentando a toxicidade desses produtos na maioria das vezes. Eu tenho dois tipos de efeitos, ou de possibilidades de efeitos. Vou acelerar um pouquinho, porque o tempo está acabando, né? Não, você tem mais 15 minutos. Ok. Vou folgar. De um lado, eu tenho os chamados efeitos crônicos. Eu vou começar por eles. Os efeitos crônicos são aqueles problemas de saúde que aparecem em função de uma exposição a baixas concentrações, num tempo de exposição longo. Não diga quanto longo é esse, depende. Depende do produto, depende da frequência, depende da quantidade absorvida, depende, né? E pode ser um longo de 5 anos, pode ser um longo de 20 anos. N possibilidades aqui. De qualquer forma, é um tempo de exposição protraído, né? E que vai desencadear no surgimento de efeitos tardios sobre a saúde, e que nessa situação a gente tem muitas dificuldades, principalmente individualmente, em estabelecer uma associação causa-efeito. Então, quando nós recebemos no nosso ambulatório um trabalhador que diz que é um trabalhador rural, que tem toda uma história de trabalho rural, que passou 20 anos exposto a agrotóxicos, e ele chega com uma queixa assim, como eu já vivi: eu vim aqui porque minha memória está fraca, eu vim aqui porque eu não estou conseguindo concentrar.
E eu lembro que ele ainda falou assim, eu vim aqui, doutora, porque eu estou esquecendo o nome da minha mulher, estou dando problemas. Isso é verdade. A gente ri, mas foi isso. E foi, por quê? Porque a memória estava se comprometendo, né? Como é que eu estabeleço, como é que a gente estabelece a relação disso com a exposição ao agrotóxico? É uma tarefa muito, ajudem aí, minha energia, cavucar o caso, né? De procurar, de buscar informações e de se aproximar o máximo possível de um diagnóstico que na maior parte das vezes é um diagnóstico presumido, mas é um presumido assentado em conhecimento, né? Então eu vou buscar o conhecimento nos estudos científicos, nos estudos laboratoriais, nos estudos epidemiológicos. E nessa questão da exposição crônica eu volto a dizer que a exposição a múltiplos produtos, múltiplos contaminantes é uma situação importante para nós e que isso leva, obviamente, a uma acumulação de efeitos, de danos genéticos, de danos citotóxicos, sendo que os danos genéticos podem, inclusive, ir para os descendentes dessas pessoas. O Parlamento Europeu, em 2004, isso foi reforçado em 2011, 2012, ele expressa uma grande preocupação com o potencial de toxicidade a longo prazo, incluindo os aspectos carcinogênicos, neurotóxicos, monotóxicos, genotóxicos, desreguladores endócrinos, com efeitos alergênicos de muitos produtos químicos, incluindo os agrotóxicos, né? Então, só passando verdinho aqui um pouquinho, ó, isso tudo aqui e mais alguma coisa são danos à saúde que o trabalhador pode apresentar em função de uma exposição crônica a esse grupo de substâncias químicas que nós conhecemos como agrotóxicos, né? Nós temos a neurotoxicidade de sistema nervoso central, cérebro, de sistema nervoso periférico. Essa neurotoxicidade pode se manifestar com alterações cognitivas, comportamentais e de depressão. Vou aproveitar aqui da depressão para retomar o assunto do suicídio, que nós falamos de manhã. A gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouquinho, mas que é uma questão que volta a estar presente aí com estudos mais recentes, né? A carcinogenicidade, que talvez seja o efeito à saúde que atualmente esteja mais discutido, né? Todo mundo falando aí de câncer e agrotóxicos, muitos estudos epidemiológicos mostrando essa relação, né? Particularmente para cânceres do sistema hematológico, melhor dizendo, linfohematopoético, e aí vamos fazer um destaque para as leucemias, os linfomas, o mieloma múltiplo, mas outros tipos também. Alguns estudos já mostrando o aumento do risco para câncer de próstata, para câncer de fígado, para câncer de sistema nervoso central e câncer de estômago. Uma desregulação endócrina importante, vou falar disso um pouquinho aqui à frente. Efeitos ligados à reprodução, como eu disse para vocês, estudos mostrando aí infertilidade masculina e feminina, mas de uma forma mais significativa atualmente a infertilidade masculina. Indução de efeitos teratogênicos e genéticos, provocando malformação congênita. Eu me lembro que antes de fazer o concurso da Universidade Federal de Minas Gerais, eu fui professora na Faculdade de Medicina de Barbacena, onde eu trabalhei durante uns 5 anos. E lá em Barbacena, a conversa... Tem alguém de lá? Eu acho que faz isso com palestras lá. Ah, é? Pois é, porque isso é um problema lá, né? A conversa mais comum que eu ia... Toda segunda-feira eu estava lá, dava aula segunda-feira o dia todo. E na hora do almoço, no café da tarde, a conversa mais comum entre os professores pediatras, neonatologistas, ginecologistas era: nasceu mais uma criança com uma formação congênita hoje. E, de um modo geral, crianças, filhos de agricultores, crianças que vinham do meio rural, né? Que depois a gente vai ver aí, comprovar que realmente tem uma relação entre uma formação congênita de diversas ordens, desde uma coisa simples, como um dedinho a mais, e você corrige com uma cirurgia, até a formação que inviabiliza, uma formação congênita que inviabiliza a vida, que altera o sistema nervoso central, tudo neural, né? Efeitos sobre o sistema imune, quadros de alergias importantes, dermatoses, pneumonites,
fibrose pulmonar, hepatopatia, insuficiência renal, depressão imunológica, conjuntivite, catarata. Não posso deixar de registrar aqui, não está nessa relação, mas alguns estudos voltam a discutir os efeitos dos agrotóxicos, principalmente da família dos organofosforados, na perda auditiva. Então, gente, é muito mais também do que a questão do câncer, que eu acho que é o que nos tem mobilizado, tem que mobilizar mesmo, né? Câncer hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, está entre os 3 grandes problemas do século XXI. E olha só como é que tem tudo a ver com agrotóxico. Século XXI tem 3 grandes problemas. Os problemas ligados à saúde mental, não à toa vamos ter um seminário, né, em agosto, né? Agosto. E entre os problemas da saúde mental, ou do sofrimento mental, ou da doença mental, a depressão tem destaque. Outro problema são os cânceres, e o outro problema são as causas externas, a violência, que também atinge de forma significativa o trabalhador rural. Acho que a gente tem acompanhado aí muito os assassinatos, né, do trabalhador rural, né? Violência no campo e agrotóxico, será que tem relação? Não está na minha relação aqui não, mas tem, né? Depois, se der um tempo, a gente fala um pouquinho sobre isso. Falando um pouquinho sobre o câncer, que é um assunto que nos tem mobilizado bastante, a IARC. A IARC é o braço da organização. A IARC é o braço da Organização Mundial de Saúde que estuda câncer, né? International Agency for Research on Cancer é o braço que estuda câncer, que nos apresenta uma série de informações. Segundo a IARC, em 1975, mas eu vou atualizar o dado, ocorreram 500 mil casos de câncer de mama, e destes casos de câncer de mama, ela estimava que 10% foram causados por agrotóxicos. Câncer de mama, aqui no Brasil, este atual momento é um pouquinho mais difícil fazer a relação com câncer, com agrotóxico, porque ele está muito relacionado com o grupo dos organoclorados, que está proibido aqui no Brasil desde o início da década de 80. Entre aspas. Né? Ele chega por contrabando, ele contamina alguns outros produtos, né? Mas em muitos países do mundo ainda se usa, né, os organoclorados. Há mais ou menos 10 anos atrás, quando nós tivemos uma grande epidemia de dengue, que ela começou a sair fora do controle, o Ministério da Saúde chegou a pensar em utilizar organoclorado para combater o Aedes aegypti. Houve uma grande mobilização da comunidade científica contrária em função, entre outras coisas, destes efeitos, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, isso se confirmou. Na virada do século XXI, nós teríamos aí mais de 1 milhão de casos novos de câncer de mama, parte deles relacionados com os agrotóxicos. Vários agrotóxicos situam-se em grupos que a IARC define como provavelmente ou possivelmente carcinogênicos para os humanos, né? A IARC, para fazer isso, ela faz um conjunto de estudos, tá, pessoal? Epidemiológicos e de laboratórios, estudos experimentais, né? E aqui eu chamo a atenção, por exemplo, quando ela vai nos dizer que os organoclorados, os herbicidas fenoxacético 2,4-D, os fungicidas ditilcarbamatos, entre outros, são provavelmente ou possivelmente carcinogênicos. Câncer é uma doença que, na relação com agrotóxicos, nós aprendemos muito, infelizmente, com a experiência da aplicação do agente laranja no Vietnã, que era nada mais do que uma mistura de herbicidas fenoxacéticos, né? Os 2,4-D tornam. O 2,4-D tornam. E aí aprendemos porque no Vietnã hoje temos uma incidência muito alta de linfomas, inclusive nos descendentes da população, e temos uma incidência grande de linfomas nos soldados que estavam no Vietnã na época e nos descendentes destes soldados, né? Então, a partir dessa experiência concreta, nós acabamos aprendendo, né? Começamos a aprender muito sobre os efeitos carcinogênicos. E é deste lugar também que aprendemos muito sobre as malformações congênitas. Recentemente, uma aluna da graduação esteve no Vietnã, agora, 2 meses, e aí durante essa aula, estava dando essa aula, ela falou assim para mim: nossa, professora, passeei no Vietnã em janeiro, o problema da malformação congênita é uma conversa
diária e cotidiana entre os vietnamitas, dizendo o quanto que isso continua no Vietnã. E a guerra do Vietnã foi o quê? Década de 70, né? Continua. Hein? 60, né? 50, 60. E continua um problema presente lá no Vietnã, testemunho lá da minha mãe, 50 anos depois. Né? De novo aqui a imagem lá, dizer que aquilo tem que ser riscado do mapa, pelo amor de Deus, e que uma informação, em 20 de março, o Centro Internacional de Pesquisa sobre o Câncer anunciou as conclusões da sua monografia 112, julgando o glifosato, que não é tido como um produto perigoso, né? O glifosato é classe toxicológica 4, o glifosato é faixa verde. Eu já cheguei numa loja agropecuária, palavra, juro por Deus para vocês, que eu ouvi o vendedor falar para o cara que estava comprando que ele quase podia tomar um pouco de glifosato, de tão seguro que ele é. Eu ouvi. Uma pinguinha junto, tá? Pode tomar, pode levar tranquilamente, você quase pode tomar porque é muito seguro, né? Pode ser seguro do ponto de vista da toxicidade aguda, e não é bem assim, mas não é seguro do ponto de vista da toxicidade crônica, né? Já tem estudos, outros, mostrando que o glifosato é um genotóxico porque ele danifica o DNA. E esses estudos têm sido demonstrados em animais e provavelmente para homens. São estudos que os pesquisadores têm tido muitas dificuldades de publicar, porque a Monsanto não deixa eles publicar. São estudos muito conduzidos, principalmente na França, é um país que tem se dedicado mais sobre isso, pelo menos é o grupo de pesquisa que eu tenho acompanhado, e que tem tido muitas dificuldades de publicar isso nos periódicos ditos como padrão ouro, né, de publicação de artigos, tá? Alguns agrotóxicos têm essa função de serem desreguladores endócrinos. Ser um desregulador endócrino significa que eles são capazes de desequilibrar o nosso sistema endócrino. A nossa fisiologia funciona, né, muito a partir de uma regulação endócrina, de uma série de hormônios, e que ao desregular esse sistema, nós vamos ter alterações comportamentais, anomalias na função reprodutiva e certos tipos de câncer que sofrem influência de hormônios. E os dois tipos de câncer que sofrem influência de hormônios, principalmente, são o câncer de mama e o câncer de próstata. O câncer de próstata começando a ganhar um destaque importante aí nas pesquisas, né, em relação a agrotóxicos. Isso aqui é um pouco para a gente entender o mecanismo de funcionamento dessa carcinogenicidade. Pode ser por uma ação direta no gene, mas pode ser por essa ação aí de desregulação endócrina. Esse slide aqui é um pouco para mostrar alguns estudos americanos. Tá bom? Isso é melhor. É um pouco para mostrar que as crianças são muito suscetíveis aos efeitos adversos. Tem um estudo belíssimo americano mostrando, não de vontade de fazer um estudo assim no Brasil, mostrando que as crianças que tiveram algum tipo de exposição aos agrotóxicos nos primeiros anos de vida têm uma dificuldade maior de aprendizado do que aquelas que têm contato, porque o agrotóxico acaba comprometendo uma parte do sistema nervoso central que é importante no aprendizado, né? Mostra também um aumento de quadros de asma brônquica. Olha também que eu estou falando de problemas de saúde que às vezes a gente nem pensa que está ligado a agrotóxico. E não vamos esquecer que no Brasil criança trabalha no campo, né? É um pouco isso aqui, ó. As crianças foram expostas, elas têm a chamada memória límbica comprometida, que afeta, né, traz uma dificuldade de aprendizado. Vou dar uma corridinha aqui. Os suicídios, os primeiros casos foram descritos exatamente em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, por conta lá do plantio de fumo, e continua essa discussão lá no sul do Brasil. Os efeitos teratogênicos, que eu acho que eu já fiz algumas considerações. O Brasil ocupa um lugar de destaque em casos de anencefalia. Alguns estudos mostram, né, a possibilidade da relação disso com o agrotóxico. Finalizando rapidamente, né,
quadros todos, individualmente, na hora que nós recebemos um paciente, um trabalhador em uma situação, é muito difícil estabelecer uma relação de determinação entre essas doenças. A gente tem que buscar muita informação para chegar a alguma situação mais justa, né? E na qual a gente erre menos. Eu falo muito com os residentes, se a gente tiver o compromisso de errar menos, a gente já está num caminho bacana, né? Rapidamente, que é bem rápido mesmo, os efeitos agudos, que diferentemente dos crônicos, é mais fácil de estabelecermos a relação causa-efeito, né? Os efeitos agudos, eles fundamentalmente provocam principalmente os fosforados e os carbamatos. Cefaleia, náusea, vômito, suor, salivação, tontura, lacrimejamento, dores e cólicas abdominais, visão turva, tremores musculares, convulsões, dificuldade respiratória, fome e morte. Vou chamar a atenção para a cefaleia. Cefaleia é dor de cabeça, para quem não sabe, que é um sintoma muito comum e que nem o agricultor, nem o médico valoriza. Cefaleia, levantei mal, o Cruzeiro empatou depois de estar ganhando de 3-0, isso tem que dar dor de cabeça, né? Eu passei o dia aplicando agrotóxico, mas chegou a noite, o Cruzeiro está ganhando de 3-0 e empate, tem que ter dor de cabeça, né? Pois é, enfim. Os piretroides, que são muito utilizados, eles são agudamente neurotóxicos, produzem alergia, formigamento, queimação, entorpecimento, principalmente na face, cefaleia intensa, tontura, fadiga, perda da consciência, câimbras, convulsões, né? Entre outras coisas. Essa aqui é a imagem, só para vocês terem uma ideia, de um trabalhador que há muito tempo nós atendemos no serviço com uma dermatite de contato na região dorsal. Eles estavam fazendo a aplicação dorsal, o produto caiu, escorregou nas costas dele, ele teve esse quadro. Estou encerrando mesmo, tá? Umas coisinhas. Mesmo falando do trabalhador, eu não poderia deixar de trazer essa questão, que acho que é uma das questões mais importantes em relação ao agrotóxico na atualidade, que é a chamada aplicação aérea e os danos que isso pode trazer, né? Então, eu estou trazendo o caso aqui que foi muito divulgado. Quem quiser, entre no YouTube, escreva lá o documentário Pontal do Buriti. É um documentário muito interessante, 15 minutos, 20 minutos, vale a pena assistir, né? E ele vai falar isso que está escrito ali. Na manhã do dia 3 de maio, uma aeronave sobrevoou e a gente vai ver que a aeronave vai e volta, um negócio assim, quase criminoso na minha avaliação, né? Ela sobrevoou uma escola, ela faz um sobrevoo de 5 vezes, despejando agrotóxico sobre a escola. Foi no momento em que as crianças estavam no pátio, né? E por incrível que pareça, a professora fala que eles estavam no pátio fazendo uma discussão de horta orgânica. Está escrito lá, está falando lá no vídeo. E aí tem todo um problema de centenas sendo contaminados, né? 122 alunos, jovens, professores, e toda a dificuldade que isso acarreta naquela localidade, inclusive de assistência médica, né? Então, eu trouxe o Pontal do Buriti, mas tem 2 ou 3 situações de Minas Gerais que eu conheço que poderíamos estar relatando aqui, tá? Essa aqui é uma imagem só para vocês verem, só quando eu estou falando de agrotóxico, olha como é que o corpo todo pode ser atingido. Dias. Levando à morte, não estamos. Somos todos atingidos, o corpo todo está atingido, né? Finalizando os desafios, melhorar o conhecimento. Embora nós já tenhamos conhecimento para uma série de atividades, de condutas, né? Mas temos também muitas perguntas. Atuar sobre a formação dos profissionais de saúde, particularmente do Sistema Único de Saúde, no reconhecimento, no registro, na notificação. Importante dizer que intoxicação por agrotóxicos é de notificação compulsória, o que significa que se eu fiz o diagnóstico eu tenho que notificar, né? Notificar o sistema. Não é feito, né? Melhorar a informação, não vou me adentrar muito nisso aqui não, mas nossas informações são frágeis, são fragmentadas, são inconsistentes, né? Informação é uma condição importante para políticas, para planejamento, embora
elas não sejam, é uma condição necessária, mas não suficiente essa informação epidemiológica, eu posso buscar outras informações, melhorar a rede de apoio diagnóstico, tem uma colega aí querendo discutir isso comigo depois, educação para a saúde, e finalizando, que aquela pergunta, né, que a gente começa lá no comecinho, né? Tem uso seguro para agrotóxicos? É possível ter uso seguro do ponto de vista dessa contaminação? E uma das questões que eu trago para a nossa reflexão também, o professor Leonardo Boff trouxe pela manhã, é a questão do princípio da precaução, que é uma diretriz em saúde muito utilizada e muito considerada na proteção ambiental, mas pouco considerada em relação à exposição ocupacional. Acho que é algo que a gente precisa trazer para o nosso debate. Tá? Lembrar vocês que nós temos aí uma campanha nacional permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Portanto, quem quiser saber mais, entra no site, é só digitar no Google que aparece. Aqui um pouquinho os membros do GESTRO, Eliane Novato, que não chegou ainda, ela deve estar chegando, e a nossa coordenadora, os professores, alguns alunos, né? Temos algumas parcerias, inclusive com a Embrapa, já fizemos algumas coisas, a Emater, Ministério da Saúde. Então, muito obrigada. Obrigada, professora Jandira. E eu vou logo a seguir